Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu preguei essa palavra faz anos atrás, mas uma coisa muito importante no crescimento das nossas igrejas, dos nossos life groups, nosso discipulado, e essa ferramenta é oração. Eu fico alegre de saber mais e mais igrejas estão montando sistemas para ter oração 24 horas por dia, pelas igrejas, através das igrejas, e impactando as igrejas e também as cidades e nossa nação. Então, eu quero falar sobre essa área de oração e também o grande impacto nós estamos tendo com o nosso life group pessoal lá em Santarém. Os resultados, o que nós estamos fazendo é impressionante. E nós queremos compartilhar com vocês. Primeiramente, quero perguntar, Deus é soberano? Sim. Ele pode fazer qualquer coisa, como Ele quiser e tudo? Ok, a Bíblia fala em Daniel 4:35, Ele age como lhe agrada com os exércitos, desculpa. Gente, eu não sei porque eu sempre fico nervoso. Começando. Depois vou me acalmar, respire profundo. Okay. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe, o que fizeste? 1 Crônicas 29:11 fala, Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Aleluia. Então, Ele é soberano. Ele pode fazer o que Ele quer, quando quiser, né? Mas, então, se Ele vai fazer isso, se Ele pode fazer, por que nós precisamos orar? Nossas orações fazem diferença? Sim, nós sabemos. Mas, Deus precisa que nós oremos? Porque realmente se é soberano, e Ele pode fazer o que Ele quer fazer, Ele não vai fazer o que Ele quer fazer? Sempre nós estamos falando, acho que uma frase muito abusada, que nós sempre falamos, quando a situação acontece e nós não entendemos, ou realmente foi diferente do que nós pensamos, e tudo, nós falamos, mas Deus está em controle. Deus está em controle. E realmente, Ele é soberano, pode fazer. Mas, então se Ele vai fazer, por que eu preciso orar? Eu preciso entender esse princípio que é tão importante, porque nós temos esse grande privilégio e dever de orar. Deixe-me perguntar, a vontade de Deus aqui na terra pode ser frustrada ou não cumprida se você não orar? Pode ser frustrado os planos de Deus ou não? Sim ou não? Não. É verdade? Com certeza. Olha esse exemplo em Ezequiel 22. Ezequiel 22, 30 e 31. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo que eles fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Uau! Qual foi a vontade dele? De não derramar a ira dele sobre a nação. Mas ele não achou um homem para tapar a brecha. Ele não achou alguém para orar para Israel, para o povo. Então ele precisava derramar sua ira. O pecado traz julgamento, mas ele estava procurando alguém para interceder em favor da nação, para não derramar sua ira. O plano de Deus foi frustrado? Foi. Ele quis mostrar misericórdia, mas ele não podia, porque não tinha pessoas orando. Gente, olha como isso é importante para nós. Olha esse versículo, Mateus 9:38, nós falamos sobre missões.
Mateus 9,38 fala: peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Mas isso é uma oração muito estranha. Deixe-me entender. Senhor, eu preciso pedir para o Senhor mandar trabalhadores para a sua seara, para a sua colheita. Se é a sua colheita, mande os trabalhadores. Porque eu preciso orar por ele, para ele mandar trabalhadores para a sua colheita. Tá bom, então vamos entrar. Precisa entender porque é assim. É assim. Mas precisa entender que Deus nos deu autoridade aqui na terra. E isso começou desde o princípio do mundo, quando a autoridade foi dada a Adão e Eva. Em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 30, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Uau! Que grande coisa lá. Nós fomos feitos na semelhança de Deus. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, ele está aqui, ele falou que foi criado na imagem de Deus. Essa palavra imagem no hebraico tem o sentido de uma sombra ou ilusão. Quando alguém vê o homem, é como alguém está vendo Deus. Tem ilusão. A pensar foi Deus. Foi só o pastor Sandro. Né? Essa coisa. Né? E nós fomos feitos naquela ilusão, quando as pessoas nos veem, é para eles verem, nós fomos criar na imagem de Deus. E a palavra continua com o versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multiplicam-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais. Ele deu tudo para Adão. Ele falou para ele subjugar a terra, dominar a terra. Ele entregou tudo nas mãos dele, deu uma tarefa: subjugar. Eu estou te dando autoridade para reinar aqui na terra, para subjugar, dominar toda a terra. Ele estava dando autoridade. Além disso, em capítulo 2, 15, versículo 15, ele falou: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. No hebraico, a palavra cuidar tem o mesmo sentido de atalaia. Outra tradução usa a palavra guardar. Mas a guardar de quê? Por que precisa guardar, ser atalaia no jardim? Eu acho que Deus já falou para ele: tem o inimigo. Essa razão precisa dominar, subjugar, mas cuidado. Eu não tenho certeza, mas ele está falando: seja aquela atalaia, para não cair, para não entregar essa autoridade. Mas ele fala em Salmo 8, versículo 6, também fala: tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tu te puseste. De novo, a palavra hebraico para dominar significa governar ou exercer domínio. De novo, Deus colocou Adão para governar, para subjugar, para cultivar, para dominar, para reinar sobre a terra. Então, essa autoridade sobre a terra foi entregue para ele, para cuidar da terra. Mas nós sabemos que realmente, através do pecado, ele perdeu essa autoridade. A Bíblia fala em Lucas capítulo 4, versículo 6, ele disse: eu te darei, esse foi o diabo, quando Jesus estava sendo tentado, e olha essa conversa com o diabo, Satanás. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles, estou falando sobre toda a criação, e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, o diabo está falando: toda essa autoridade foi me dada.
E eu posso entregar essa autoridade para quem eu quiser. E Jesus não fala, não é assim não. Essa autoridade não é sua não. Porque realmente quando Adão pecou, ele entregou a autoridade sobre a terra na mão de Satanás. Mas, graças a Deus, nós sabemos que Jesus ganhou de volta essa autoridade para nós. Olha, João capítulo 12, versículo 31 e 32, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. O príncipe até aquele momento era o diabo. Está falando agora, este príncipe está sendo expulso. Ele não vai reinar mais na terra. Versículo 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei toda a mim mesmo. Então aconteceria com a morte de Jesus. A Bíblia fala também em Mateus 16, versículo 19, que falando sobre as chaves do céu. Quando ele estava falando para Pedro e a igreja, ele estava falando dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Essas chaves representam autoridade. Ele está falando, eu estou te dando autoridade para a igreja. Você tem essa autoridade para ligar e desligar as coisas aqui na terra. Mas é interessante porque ele fala, o que você ligar ou desligar aqui na terra terá sido ligado ou desligado no céu. Já está feito no céu. Terá sido, já está feito lá no céu, ligado ou desligado. Mas é para nós saber quais são aquelas coisas. E vamos desligar ou ligar aqui na terra. Eu gosto de usar as outras palavras de liberar, de permitir ou proibir aqui na terra. Tantas coisas já estão feitas no céu, só esperando para nós liberar ou proibir aqui na terra. Já está feito. Essas chaves do céu que nós temos em nossas mãos. Intimidade foi restaurada, como lá no jardim, quando Adão e Eva andavam com Deus. Em João 14, 17, a Bíblia fala, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo vive dentro de nós. Nós temos intimidade. E João 16, 13, mas quando o Espírito de verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então nós temos o grande privilégio de ter o Espírito Santo, nem somente conosco, como Jesus era com os discípulos, Ele está dentro de nós. Aleluia. Vive dentro de nós. E Ele vai nos guiar, vai nos falar sobre o futuro. Se nós gastamos tempo na presença de Deus, Ele vai anunciar o que está por vir, gente. Nós podemos conhecer o futuro. Você sabe isso? Nós temos esse privilégio. Se nós oramos e ficamos na presença de Deus, orando em línguas, Ele vai revelar para nós o futuro. E também, além disso, em Efésios 2:6, quando Jesus ressuscitou e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Então, irmãos, nós temos essa posição de ser sentados em lugares celestiais com todas as coisas debaixo de nossos pés. Nós temos as chaves de autoridade em nossas mãos. Nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós, que vai revelar, trazer toda a verdade, vai nos falar sobre o futuro dentro de nós. Uau! Uau! Gente, essa coisa, nós precisamos mais revelação disso, essa autoridade e poder nós temos. E depois, entregar essa autoridade para nós, Ele nos deu nossas ordens. Mateus 28, a grande comissão, Mateus 28, 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra.
Então, Satanás, realmente, ele ganhou. Jesus ganhou de Satanás toda essa autoridade. O diabo precisava entregar essa autoridade no céu e na terra, nas mãos de Jesus. E agora ele fala, com essa autoridade, ele está falando: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Eu tenho autoridade nos céus e na terra, agora vá. Ide, fazer discípulos. Mas por que ele fala isso? E também, deixa eu dar outro versículo de autoridade. Marcos 16, 17, fala: estes sinais acompanharão. Vocês inteligentes, este povo aqui de Fortaleza. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa, veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. E que nós podemos, os resultados, nós devemos, expect, Lord, Rebecca, estamos sabendo, vai acontecer, que nós temos essa autoridade, então os sinais vão seguir nosso ministério. Mas precisa, voltando, que ele falou: toda a autoridade foi me dado na terra e nos céus. Precisa lembrar que Romanos 8:17 fala: somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então essa autoridade ele recebeu, nós somos herdeiros também. Então toda essa autoridade é nossa para fazer uma diferença. E você lembra em Salmo 2:8, essa conversa entre Deus e Jesus: pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Ele está falando isso para Jesus. E Jesus está falando: agora ide fazer discípulos das nações. Que ele pediu às nações. Ele está falando: eu estou te mandando agora fazer discípulos das nações. Essa autoridade que nós temos, gente, nós temos essa autoridade. Essa é nossa herança. Jesus recebeu a terra, as nações como herança, até os confins da terra. E ele está falando que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Essa é nossa herança. Fortaleza é nossa herança, Ceará é nossa herança, Brasil é nossa herança. Então, essa razão, Satanás tira suas mãos sobre essa cidade. Nós não aceitamos, você está invadindo essa nossa herança e nós não permitimos que você causar tanta confusão, tantos problemas. Isso não é sua cidade, isso não é seu estado, isso pertence a nós. Você nos colocou neste lugar para tomar posse da nossa herança. E nós temos toda a autoridade e nós vamos exercer essa autoridade. E você vai ser expulso, já foi expulso do céu, você vai ser expulso daqui também. Adão perdeu a autoridade por causa do pecado. Jesus ganhou essa autoridade de volta porque ele estava sem pecado. E nos olhos de Deus nós estamos sem pecado também. E nós podemos andar nessa autoridade. Nós não vamos aceitar qualquer acusação, condenação do diabo. Porque nós somos perfeitos, santificados, justificados já. Nos olhos de Deus. E podemos andar nessa autoridade. E agora? Então, nós temos Jesus, Deus lá no céu. E Ele está falando agora: toda a autoridade foi me dada, a herança estou entregando nas suas mãos, agora para vocês cuidar dessa herança que tem. Então, Ele está lá no céu, e Ele fala em Salmo 115, 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Então, essa coisa, a terra pertence a nós. A minha casa, realmente alguém quer entrar no meu quintal, ele fica lá fora batendo, ele vai entrar só quando eu permitir. Menos o ladrão não gosta. Mas o ladrão não entra na minha casa, não.
Aleluia. Tem essa autoridade. Mas, então, eu quero dar os exemplos práticos sobre essa revelação, dessa autoridade que nós temos, esse poder de oração que nós temos. Agora, Apocalipse 3:20, falando sobre intimidade com Deus. Apocalipse 3, capítulo 3, estava escrito para a igreja, está falando para nós. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele quer entrar em nossa casa. Ele está lá batendo, chamando nosso nome. Paulo, por favor, abre a porta, quero entrar. Mas ele não vai forçar a porta, não. Ele está esperando. Se eu permitir ele, ele vai fazer um banquete comigo, comunhão especial. Mas depende de mim, gente. Ele quer entrar no meu quintal. A terra pertence a mim, minha casa pertence a mim. Eu preciso dar permissão. Esse versículo sobre missões. Mateus 9:38, voltando. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Porque isso parece estranho. Ele está falando, Senhor, eu preciso orar para o Senhor mandar trabalhadores para a sua colheita. Mande. Não, mas você está falando, quem está responsável para a terra? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele entregou em nossas mãos. A terra é nosso quintal, gente. Ele quer trabalhar aqui em Fortaleza. Ele quer ajudar a nossa igreja, Ele quer ajudar seu life group. Ele quer ajudar. Ele está querendo mandar trabalhadores. Mas Ele está esperando para nós dar permissão. Sim, Senhor, mande trabalhadores para Fortaleza. Mande trabalhadores para a minha igreja. Mande trabalhadores para a minha célula, meu life group. Ele está esperando. Por quê? É nosso quintal. Ele quer mandar, mas precisa entender, a terra pertence a nós. Ele nos colocou como administradores, como governadores aqui na terra. E Ele está esperando para nós usar essa autoridade que Ele deu. Votou como Adão. Adão tinha toda a autoridade. Ele permitiu o diabo operar, em vez de repreender. E nós também, nós temos a mesma autoridade. Senhor, por favor, mande trabalhadores aqui, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para a nossa nação. Tá bom, está me dando permissão? Eu vou mandar os trabalhadores. Uau, estão chegando, graças a Deus. Aleluia. Ezequiel 22, voltando. Procurei um homem para tapar a brecha. Sim, Ele é soberano, mas a terra Ele já entregou. Para a nação de Israel, Ele está procurando uma pessoa. Só uma pessoa. Para não permitir Ele derramar a ira sobre aquele país. Porque nós temos essa autoridade, gente. Essa razão nós podemos, eu acho que Fortaleza merece julgamento de Deus, como muitas outras cidades. Mas nós estamos clamando aqui, Senhor, tenha misericórdia sobre Fortaleza. Não faça isso, Senhor. Tá bom, enquanto vocês estão nesse coração e tudo, eu não vou derramar a minha ira. Uau! Gente, quem aqui vai tapar a brecha para Fortaleza? Tem alguém aqui que vai tapar a brecha? Para Ceará, para sua cidade, para Guaranhuns, para nosso Brasil? Gente, na área de governo, nós temos, o crente tem o poder do voto e do joelho. Né? Isso é nosso poder, nosso voto e nosso joelho. Nós podemos proibir ou permitir as coisas acontecerem no Brasil. Mas às vezes nós ficamos criticando políticos e tudo. Gente, não pertence, o Brasil não pertence aos políticos. Pertence a nossa herança. Gente... Aquela história de Abraão, Sodoma e Gomorra, né? Você lembra que Deus chegou para
desculpa, para Abraão, falou, olha, eu tenho os planos, coisas horríveis estão acontecendo lá, eu vou destruir essas cidades. E Abraão começou de interceder. Mas, Senhor, se achar 50 pessoas? Não, não vou fazer. Ele ficou baixando, chegou até 10. E Deus falou, se tiver 10 pessoas lá, justos, eu não vou destruir as cidades. Eu não sei porque Abraão parou com 10. Eu acho que eu não tenho provas sobre isso, mas eu acho que ele falou, Senhor, eu tenho parentes lá. Tenha misericórdia, por favor, por minha causa, por minha família, não faça isso. Eu não quero isso, Senhor. Talvez Deus nem tinha tocado Sodoma e Gomorra. Eu não sei. Mas eles estavam negociando com Deus. A Bíblia fala, Amós, capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor soberano, eu gosto de ficar falando soberano, Ele é capaz, Ele pode fazer o que Ele quer fazer. Ele fala, o soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Por quê? Porque a terra pertence a nós. Ele precisa de homens para declarar o que Deus quer fazer aqui na terra. Nós somos os profetas dele hoje. Deus vai te usar para declarar, para proibir, para permitir as coisas aqui na cidade, no seu lugar, na sua cidade. Porque ele fala, ele não faz nada sem anunciar primeiramente para os seus profetas. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra pertence a nós. Outras áreas, exemplos na Bíblia. Por que orar? Mateus 6:11 fala, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Mas no mesmo capítulo, versículos 31 e 32, Jesus fala, portanto, não se preocupem dizendo, quem vamos comer, ou quem vamos beber, quem vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Por que eu preciso pedir meu pão dia a dia se Ele já sabe que eu preciso dessas coisas? Porque a terra pertence a nós. Ele quer suprir nossas necessidades. Então, eu quero te dar seu pão dia a dia. Eu tenho aqui no céu esperando para você liberar lá na terra. Mateus 6:10, no versículo também, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Porque eu preciso orar para Ele fazer a vontade dEle aqui na terra. Faça, Senhor. Não, a terra pertence a nós. Está esperando para nós liberar a vontade dEle aqui na terra. Uau, gente. Perdão. Isso é muito interessante. João 20:23 fala, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Que isso? Somente Deus pode perdoar pecados. Mas se nós perdoamos os pecados, são perdoados. Mas o que eu acho que está acontecendo, o momento nós liberamos perdão para alguém, Deus está falando, Paulo está me permitindo operar na vida daquela pessoa, de fazer uma diferença. Mas quando Paulo não me permite, não libera perdão, eu acho que Deus fica braços cruzados, querendo fazer, mas por falta de perdão, aqueles pecados são retidos. Retido, a palavra certa? Retidos. Então, irmãos, essas coisas, nós não precisamos liberar perdão. Deus quer operar na vida das pessoas, mas Ele quer que nós perdoamos, Ele pode realmente perdoar, trabalhar na vida daquela pessoa que é perdoado. Bênçãos, Romanos 12:14 fala, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Então, quando estou abençoando, estou liberando a bênção de Deus. Deus fala, eu posso agir naquela vida, na vida daquela pessoa,
Seja meu inimigo, seja, Deus pode transformar aquele inimigo, porque eu estou abençoando, eu estou declarando o amor de Deus, a transformação daquela pessoa e tudo. Então Deus está falando, Paulo está me dando permissão de transformar aquele inimigo dele, tocar na vida dele. Uau! Eu amo este versículo, que Deus está procurando oportunidades para nos ajudar. Ele fala em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Outra tradução fala, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Ele está passando em toda a terra, olhando, onde está aquela pessoa cujo coração é completamente meu? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Ah, sim, eu vou ajudar você, eu vou te ajudar. Realmente estava esperando para essa oportunidade. Tem outra pessoa aqui que de coração completamente. Ah, sim, eu vou te ajudar. Aleluia. Ele está procurando oportunidades, gente, para nos ajudar. Mas nós não oramos. Nós deixamos a oração para a última coisa, pensando sobre as coisas, mas não incluindo Deus naquela coisa, deixando Ele operando, pedindo resolução de problemas, pedindo conselho para as pessoas. Ele está querendo fazer isso. Ele fala em Hebreus 1,14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herder a salvação? Uau! Ele tem um exército de anjos para nos ajudar, para nos servir. Ele está esperando para oportunidades de trabalhar a nosso favor, de se mostrar forte com anjos. Vamos lá, olha lá as pessoas. Aí, anjo, vai lá, ajuda essas pessoas. Aleluia. Mas precisa lembrar, em nossas orações, que nós precisamos. A terra é nossa. E quando nós buscamos a Deus, de saber qual é a vontade dEle lá nos céus, quais são as coisas já ligado, permitido lá no céu, que nós vamos saber, Deus quer fazer isso, eu vou liberar isso na terra. Precisa lembrar que nós precisamos ser persistentes em nossas orações. Quando não ver resultados imediatamente, vamos ficar persistentes. Por exemplo, aquele exemplo de Elias, quando orou para a chuva, ele orou e a chuva parou. Em 1 Reis 18, versículo 1, depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Então nós vemos, ele ouviu de Deus. Deus está falando, eu quero fazer isso. Então Elias já vai anunciar isso. A chuva está chegando. Ele foi lá, mas sabendo a vontade de Deus, você lembra quantas vezes ele precisava orar para a chuva chegar? Foi 7 vezes. 7 vezes. Ele sabia, tinha aquela grande demonstração do poder de Deus no Monte Carmelo. E depois Elias foi, ele baixou e orou e mandou o servo lá. Não viu nada acontecer. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e 7ª vez, o servo falou: eu vejo o nuvem do tamanho do monte de homem, né? Aqui, a chuva está chegando, está chegando. E correram lá. Mas precisava aquela persistência. Persistência. Ele ouvia a palavra de Deus, sabia a vontade, o desejo de Deus, mas precisava aquela persistência também. Mesma coisa com Daniel. Em Daniel capítulo 9, nós temos o Daniel jejuando e demorou 21 dias para a resposta chegar para Daniel. Mas Deus falou, o anjo falou: eu te vi, sabia, no primeiro dia do seu jejum. Mas demorou para mim chegar aqui por causa da guerra que estava acontecendo nos céus. Então nós não entendemos, talvez quando não tem resposta imediata, o que está acontecendo. Mas nós podemos saber,
Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós estamos orando em acordo à vontade de Deus, os resultados vêm. Aleluia. Então, voltando para a prática. Anos atrás, Rebeca estava parte de um life group, que estava reunindo na quarta-feira à noite, mas nós decidimos, como célula, de reunir 5:30 de madrugada lá e andar naquele quarteirão lá da célula. Nós decidimos, vamos lá, vamos tomar posse dessa área. E foi interessante o que aconteceu. Bem ao lado da casa de anfitriã, era um macumbeiro e a esposa, e eles estavam preparando de divorciar. Ele estava sendo expulso da casa, a luz estava sendo cortada, e foi horrível para eles. Então, nós começamos a orar. Aquela primeira semana, nós andando lá, parecia estranho, eu andava lá como tinha chaves nas minhas mãos. Eu lembro orando para aquela casa: Senhor, nós proibimos essa macumbaria acontecendo neste lugar. Eu posso imaginar Deus falando para Miguel: mande um legião de anjos lá para parar com essa macumbaria lá. Sabe o que aconteceu? Aquela próxima semana ele estava lá em nossa célula, entregou suas vidas para Jesus. Ele foi, o casamento dele foi restaurado. Ele foi oferecido de ser vigia, como chama, caseiro, lá numa fazenda, com hospedagem, com dinheiro, energia e tudo, né? Deus operou. A segunda semana, além de proibir macumbaria, nós estamos liberando. Senhor, nós liberamos salvação para estes lugares. Eu posso imaginar Deus falando: Gabriel, vamos levar as boas novas para estes lugares. Paulo está liberando salvação. Essa equipe, esse grupo está liberando salvação nessas casas. Próxima semana, tinha um rapaz no outro lado da rua que conhecia a Rebeca. E ele zombava ela: oi, irmã Rebeca, e tudo, né? E Rebeca com muito amor: oi, meu irmão, pela fé. Aquela segunda semana, ele ficou tão doente, ele nos chamou para orar por ele. Quando chegamos na casa dele, ele estava gemendo, tremendo, na cama. E eu falei: você tem medo da morte, não é? Sim, eu tenho medo da morte e tudo, né? E nós oramos, Deus curou ele e ele recebeu Jesus como Senhor, ainda fiel até hoje. A próxima semana, Rebeca e eu viajamos, não estávamos lá, mas quando nós voltamos, a próxima semana, nós estamos fazendo essas caminhadas, e quando chegamos à noite da célula, do Life Group, nós chegamos lá e tinha uma mulher sentada lá já. Rebeca e eu estavam líderes daquele Life Group, e ela estava sentada lá. Então eu falei: você está esperando para a dona Olga, anfitriã lá? Não, eu estou aqui para a célula. Ninguém tinha convidado ela apareceu. Nossa célula, Deus trazendo pessoas para a nossa célula. Gente, foi impressionante ver o que Deus está fazendo. E agora, logo depois, nós fomos lá para o Japão. Rebeca, eu estava falando com a nossa filha Debbie. Nós estávamos em Japão, e eu falei com a nossa filha Debbie sobre o que estava acontecendo com essas caminhadas de oração. E depois nós voltamos para o Brasil, ela mandou uma carta. Ela falou isso: depois de ouvir meus pais fortemente enfatizarem o poder da oração quando estiveram aqui no Japão, nossa equipe de missionários começou a fazer caminhadas semanais de oração em Mashida, a cidade onde a nossa igreja se reúne todas as semanas. Temos caminhado em oração fielmente há cerca de 4 semanas, mesmo quando está chovendo e muito frio, e os resultados têm sido incríveis. Nos sábados, antes do culto da igreja, caminhamos pelas ruas de Mashida e convidamos as pessoas para irem à igreja conosco.
Antes, não víamos muitas respostas a esses convites, mas desde que começamos a caminhar em oração, temos pessoas vindo à igreja todas as semanas no mesmo dia em que receberam um convite. Nesta última sexta-feira, tivemos um dia de oração onde oramos de meio-dia até meia-noite. No dia seguinte, 7 novas pessoas vieram para a igreja. E para o Japão, gente, isso é milagre. Para o Japão, tenho tantos testemunhos que poderia lhes contar como resultado da oração. É tão emocionante. Aleluia. Irmão, aleluia. Vamos dar um salve para Jesus. E agora, com nossa célula agora, Rebeca e nós sentamos com os líderes, né? Estava sendo um pouco devagar, crescer e tudo. Falamos, vamos começar a fazer caminhadas. Tinha esquecido aquelas coisas. Vamos começar a fazer caminhadas de oração aqui no quarteirão da nossa célula. Gente, começamos de caminhar. Pessoas começaram a aparecer na nossa célula. Nós começamos a declarar segurança, bênção sobre as pessoas, proteção, né, contra gangues, esse tipo de coisa. Nossa rua foi muito ruim, nós declaramos asfaltamento da rua e tudo. Nós fomos lá e sabe, nós vemos a célula começou a crescer, o Life Group. E a terceira semana nós estamos fazendo, a anfitriã falou, olha, saiu o decreto hoje que vão asfaltar esta rua. Agora este mês de agosto, né? A coisa acontecendo. Nós estamos fazendo isso, pessoas sentadas lá fora, em Santarém tem calor, né? Pessoas estão sentadas lá fora à noite. Nós ficamos falando, gente, nós estamos passando aqui, nós estamos te abençoando e tudo. Tinha uma mulher que precisava oração para a perna dela e tudo, orando, deixando Deus operar, declarando essas coisas. Tinha uma das nossas, membros da nossa célula, ele tem uma loja perto. E nós começamos a orar sobre proteção para ela e tudo, né? Que tinha alguns crimes acontecendo na área. E o que aconteceu? Ela falou que uma noite foi domingo à tarde, alguém roubou a tampa traseira da caminhonete, aquela parte que baixa, né? Para colocar coisa dentro. Alguém roubou. Então, nós estamos lá orando para proteção, não permitindo essas coisas, e eles pegaram fotos, e alguém não tinha câmera, alguma coisa, viu a coisa acontecendo, eles mostram este carro e tudo, né? E próximo dia, alguém deixou essa tampa na porta da loja dela. Devolveram. Nós não permitindo essas coisas. Gente, aleluia. Essa última semana, que Rebeca estamos viajando tanto, né? Nós só visitando a Santarém esses dias, né? E nós fomos lá para a célula, nós fizemos caminhada lá e realmente encontramos uma membro antiga da nossa igreja, que morando em outro lugar, mas ela veio para visitar a amiga dela, estava nesse quarteirão, e nós começamos a falar com ela, ela não sabia que tinha Life Group perto, então ela falou, ela vem, e também descobri que o filho dela, que eu pensava era fiel na igreja, estava desviado, estamos pegando o nome dele, Deus trazendo essas oportunidades, gente, e como está falando, tinha uma das moças da nossa célula, da nossa Life Group, na escola, ela conheceu o menino que converteu, ele trouxe os pais para a igreja, eles converteram, um juiz e empresário lá em Santarém, e agora eles estão na nossa célula. Gente, nós temos pessoas chegando, pessoas trazendo pessoas e tudo, a célula, o Life Group crescendo. Saudavelmente, Deus se mostrando forte em nosso favor. O pastor Nildo, eu lembro quando eu falei sobre isso a primeira vez lá em Santarém, ele falou que lá no bairro deles, eles começaram a fazer caminhadas de oração, tinha tanto problema de violência, de gangues, e não tinha iluminação pública, não tinha asfalto, eles começaram a fazer essas caminhadas de oração. A cidade colocou iluminação nas ruas, asfaltaram as ruas, o crime baixou, basicamente os gangues desapareceram.
que ele estava fazendo essas caminhadas de oração. Gente, essas cidades, Fortaleza, Nosso Santarém, sua cidade, Guaranhuns, é nosso. É nosso, gente. Você precisa pensar, se realmente nós temos essa autoridade, nós precisamos ser aquelas pessoas. Quando nós temos, aqui na cidade, quantas células tem aqui na cidade, irmão? Sim. 700. Já está 700 quarteirões que nós podemos fazer caminhado, e cada pessoa fazer, estamos falando sobre milhares de quarteirões, nós podemos tomar posse, onde colocar plantar no nosso pé, de tomar posse, que é nossa, essa herança é nossa, vamos mandar Satanás embora. Vamos ser aqueles profetas, vamos ser aquele profeta que libere salvação, que proíba macumbaria, espiritismo e a operação de seitas falsas. Vamos liberar o temor do Senhor sobre os motéis, os bares, boates, etc. Vamos liberar a integridade, honestidade, justiça e o temor de Deus sobre nosso governo e governantes. Vamos liberar cura, perdão, vamos liberar restauração de famílias, de casamentos, de relacionamentos entre maridos, esposas, pais e filhos. Vamos liberar prosperidade, saúde, proteção e bênção sobre sua família, sobre seus discípulos. Vamos liberar prosperidade sobre nossa cidade. Vamos liberar empregos. Vamos declarar montagem de indústrias e comércios muito fortes que se precisa na sua área, né? Vamos liberar asfaltamento de boa qualidade na cidade inteira. Vamos liberar segurança nos bairros e proibir o destruidor operar. Vamos liberar o suprimento das nossas necessidades pessoais. Vamos liberar unção e crescimento e multiplicação sobre nossos life groups e discípulos. Vamos liberar todos os recursos necessários para a construção da igreja aqui, de nós pagar esse empréstimo e tudo. Vamos fazer essas coisas. Vamos liberar esses lugares. Vamos abençoar pessoas na rua, na sua escola, no seu emprego, no trânsito, etc. Vamos. Nós somos profetas, nós temos esse privilégio, nós temos nossa herança, nós temos as chaves dos céus, nós temos os anjos para nos ajudar, nós estamos sentados em lugares celestiais com todas as coisas debaixo dos nossos pés, nós andamos em autoridade, precisamos saber, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que vai nos revelar o que fazer, vai revelar o futuro para nós. Vamos aproveitar esse privilégio que nós temos, mas eu quero falar, Deus está em controle? Mais ou menos. Realmente, Ele é soberano. Ele pode fazer o que Ele quer fazer. Mas no sentido, isso não é heresia, gente. Só pelas escrituras, nós somos em controle. Muitas coisas, nós controlamos os resultados. E nós precisamos parar dessa coisa, quando a coisa não acontece. Mas Deus está em controle. Todas as coisas cooperam para o bem. Quando realmente nós não fizemos, tomamos a autoridade que nós temos. Vamos ficar em pé neste momento. Gente, deixa-me terminar falando. Deus é soberano. Não quero falar nada de heresia. Mas, por todos esses exemplos, pelas Escrituras, Ele tem entregue a autoridade sobre a terra em nossas mãos. Nós somos os profetas deles. Ele deseja que nós usamos as autoridades, as chaves que nós temos para liberar, proibir coisas aqui na terra. Ele quer que nós façamos tomar posse da nossa herança, que pertence a nós, e fazer discípulos das nações. Tomar posse e fazer discípulos. É muito mais fácil quando nós repreendemos essas obras, declaramos que nossa herança é expulsar demônio do nosso. Ninguém vai deixar alguém invadir sua casa, não é? Alguém tentar invadir sua casa, você vai expulsar. Ele está tentando de invadir Fortaleza, está tentando de invadir sua cidade, sua casa, sua igreja. E nós não vamos permitir. Aleluia. Então eu quero te encorajar. Esse sucesso nós estamos tendo com o nosso Life Group, eu quero te encorajar de chamar seu Life Group ou individuais. Eu faço caminhada, quando eu estou em Santarém, faço caminhada de 5 quilômetros dentro da cidade, declarando que Santarém pertence ao Senhor.
especialmente essa área onde estou andando. Senhor, libera bênçãos sobre essas áreas, sobre pessoas que eu conheço, libera bênçãos especificamente sobre eles. Aproveitando, esse é minha grande privilégio e dever de fazer. Que os céus são o Senhor, mas a terra, Fortaleza, Santarém, Guaranhuns, qualquer seja, São Paulo, lá Portugal, e Itália e tudo, pertence a vocês. Toma posse. Temos muito poder em nossos joelhos. Deixe-me orar por vocês. Pai, eu peço que o Senhor traz mais revelação dessa grande autoridade que nós temos. Esse poder de oração, Pai, para iniciar nossos dias, durante o dia de estar orando, buscando ao Senhor e liberando seus desejos, seus planos sobre nossas famílias, sobre nossas igrejas, sobre nossa cidade, sobre nossos life groups, Senhor, sobre tudo que nós colocamos nas nossas mãos, de ser abençoado, ó Pai. Nos ajude realmente a tomar posse da nossa herança, nossa cidade, nossas famílias, o que seja, Senhor, onde nós estamos, é nossa herança de expulsar a obra do inimigo, que já era expulso, Senhor. Então vamos tomar posse desse direito nosso, de tomar posse da nossa herança, da nossa identidade, do nosso destino, dos nossos filhos, em todas as áreas, ó Pai. Reconhecendo, eu peço, Senhor, mais revelação desse grande prazer e dever que nós temos, essa posição de ser sentados em lugares celestiais, reinando contigo, Espírito Santo dentro de nós, mais vitorioso, dominando e subjugando a terra, porque você nos deu o poder com sinais seguindo, ó Pai. Obrigado por tudo que está fazendo na vida de cada pessoa. Eu declaro sobre cada um maiores coisas farão por causa da sua presença, da revelação deste poder. Nós temos essa autoridade em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia.